Com as bênçãos de Deus, damos início à 148ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador Enivaldo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos, capítulo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Solicito ao vereador Renatinho fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 21. Todo ser humano tem o direito de fazer parte do governo do seu país, diretamente ou por intermédio de representante livremente escolhido. Solicito à vereadora Meire que faça a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente, artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Ligacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Coloco em discussão a ata da 140ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 26 de outubro de 2020. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 147ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos de números 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454 e 455 de 2020, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Solicito ao secretário fazer a leitura do ofício protocolizado pelo senhor prefeito municipal. Ofício número 557 de 2020. 9 de novembro de 2020, assunto atestado médico. Senhor presidente, para conhecimento de Vossa Excelência, estou encaminhando o atestado médico que demonstra que estou impossibilitado de me locomover para apresentar minha sustentação oral perante a Câmara Municipal referente às contas do município de 2017. Conforme atestado, acostado e entendendo que a sustentação oral é um direito previsto no regimento interno e na Constituição Federal para exercer o direito do contraditório e a ampla defesa. É que, com base no exposto, requeiro que seja adiada a apreciação do Decreto Legislativo 4/2020 até a alta médica por motivo de força maior. Renovando nossos protestos e elevada estima e consideração, aguardamos a compreensão atenciosamente. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 484 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que alguns frequentadores da pista de skate Darcy Rosa solicitaram a este vereador que no local fossem colocadas placas proibindo a entrada de animais. Requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, para que peça as seguintes informações. 1. É possível que o Poder Executivo instale Pela no ordem, local... presidente. Pois não, vereador. Peço suspensão de sessão por 2 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo de suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido de suspensão da sessão por 2 minutos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Ligacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Renatinho Watanabe. Edmo Bofete. Presente. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Deixa eu só fazer uma somatória aqui. Eu quero pedir a suspensão da sessão por 23 horas e 42 minutos, dado que agora são 18h18. E com essa somatória, nós começaríamos a próxima sessão às 18 horas. Eu peço essa sessão por 24 horas, até para que a gente possa dar uma oportunidade, de repente, o nosso prefeito se restabelecer e se fazer presente na sessão da Câmara Municipal, que eu acho que é muito importante a gente dar ao prefeito o direito de defesa. Então, eu peço suspensão da sessão por 24 horas, para que 23 horas e 42 minutos, para que a sessão comece amanhã às 18 horas em ponto, dando assim ao prefeito essa oportunidade. Nessa oportunidade também já aproveito de solicitar à Secretaria Legislativa que faça os ofícios de praxe e comunicação
ao nosso prefeito municipal. Então, a minha solicitação é a suspensão da sessão pelo tempo que coincida com a reabertura dela às 18 horas da manhã. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo Delegacia de suspender a sessão por 23 horas e 42 minutos. Peço para discutir. Pois não, vereador. Senhor 5 presidente, minutos, em primeiro lugar, parabenizá-lo. Acho que é importante dar essa oportunidade, é um projeto importante que tem que ser votado e que, se o prefeito deseja fazer a sustentação oral, como alegado no requerimento, que seja importante. Agora, o que a gente registra aqui, senhor presidente, é muitas reclamações durante o final de semana de que o pronto-socorro praticamente ficou sem médico, porque não é crível aceitar que um diretor de saúde assine o atestado que atenda os pacientes, porque a prefeitura tem que pagar os médicos. Então, assim, se o senhor prefeito, que a gente deseja que se recupere imediatamente a saúde, até porque concorre a um pleito e possa exercer seu direito de ampla defesa do contraditório, mas que, se realmente estiver impossibilitado ante a indeterminação do prazo que consta no atestado, que convoque o vice para que o vice resolva essa questão dos médicos. Porque um atestado assinado pelo diretor de saúde, que não deveria estar atendendo no PA, que ele possa resolver, porque é uma reclamação recorrente. Então, fica o nosso apoio a esse pedido do presidente suspender, e fica aqui as nossas preces para que o senhor prefeito se recupere em breve. Caso não seja viável, para que se chame o vice da cidade para que trate a questão dos médicos que tem sido objeto de reclamação. Continue em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido por unanimidade, fica a sessão suspensa pelo pedido pleiteado e será reaberta amanhã às 18 horas. Antes de encerrar... está suspensa a sessão, perdão. Fica suspensa a sessão até amanhã para que seja reaberta às 18 horas aí, com os nossos votos para que o prefeito se recupere e que possa... Questão de ordem, presidente. Pois não. Considerando o atestado e o CID, só gostaria que constasse qual é o CID, que, se o jurídico consultou, F43, se pudesse constar o motivo do afastamento. Não entra na pauta da questão de ordem, mas vai ser publicado na nossa página o ofício. Atestado não por conta do direito de sigilo do prefeito, mas o ofício dele, com pedido de afastamento, vai ser colocado no nosso site. Está suspensa a sessão até amanhã às 18 horas. Está, portanto, reaberta a 148ª sessão ordinária. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Miri Barbosa. Presente. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Presente. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Edmo Bofete. Presente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu solicito a suspensão dessa sessão por 23 horas e 50 minutos, em decorrência da ausência do prefeito para se defender em relação ao que prescreve o decreto legislativo que está em discussão. Então, ele não estando presente, então, para que ele possa restabelecer e ter a oportunidade de fazer o contraditório, se defender com relação às contas, nós então pedimos a suspensão da sessão por 23 horas e 50 minutos, retornando então no dia seguinte, às 18 horas, aqui nesse plenário. Coloco em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta. Discussão. O vereador querendo fazer da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta, fica a sessão suspensa, de modo que se reinicie amanhã, a partir das 18 horas. Reiniciando a 148ª sessão ordinária da 7ª legislatura, peço ao vereador Enivaldo que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Professora Miri Barbosa. Presente. Eduardo Delegacia. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Presente. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Presente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhora presidente, senhores vereadores, eu quero aqui, nesse momento, pedir que nós possamos respeitar o minuto de silêncio pelo falecimento de uma pessoa que foi, por muito tempo, muito importante
nessa Casa Legislativa. Ele, que é servidor público concursado nessa casa desde junho de 1993, depois se tornando o diretor financeiro dessa casa. Aquele que prestou serviços assim muito importantes para o município quando se presta serviço para a Câmara Municipal. Trata-se de Roberto Maggi. Então nós gostaríamos que fosse prestado um minuto de silêncio em homenagem a ele. Passamos a um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Roberto Maggi. Pela ordem, senhor presidente. Cara presidente, caros colegas vereadores, eu quero requerer aqui a todos, mais uma vez, a suspensão da presente sessão, que se iniciou na última segunda-feira, por conta de que nós temos em discussão o projeto de decreto legislativo que se refere às contas de 2017 do senhor prefeito municipal, julgadas pelo Tribunal de Contas, irregulares. Portanto, o senhor prefeito municipal tem o direito de fazer o contraditório, tanto ele próprio, como também um seu representante, da maneira como ele fez, numa outra ocasião aqui nessa Câmara Municipal, mandando um representante. Mas ele também tem um atestado de problemas de saúde, né, não se encontra em condições de saúde para aqui estar presente. Então, portanto, ele não estando em condições de exercer a função de prefeito e vir aqui prestar esclarecimento quanto ao contraditório com relação a essas contas, então nós estamos dando mais oportunidades. Se ele se restabelecer a saúde, ele possa estar amanhã presente aqui às 18 horas. Para que isso aconteça, então, eu requero que a sessão seja suspensa por 23 horas e 45 minutos. Coloque em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta em suspender a sessão por 23 horas e 45 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está suspensa a sessão a pedido do vereador Geraldo Atleta por 23 horas e 45 minutos. Retomando a 148ª sessão, peço ao secretário vereador Enivaldo que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia, professora Meri Barbosa. Presente. Enivaldo presente, Geraldo Atleta. Presente. Bengala, doutor Alexandre Amaral, Beto, Renatinho Watanabe. Presidente. Edmo Bofete. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu solicito a suspensão da presente sessão até às 16 horas do dia 16 de novembro, próximo, para que possamos dar continuidade, uma vez que o senhor prefeito municipal não comparece por estar de atestado médico para fazer o contraditório, para se defender. Haja visto um projeto de decreto legislativo que tramita e que está nessa sessão, né, ordinária, na hora do dia, para ser votada, e precisa que ele tenha o direito do contraditório, de se defender com relação a que prescreve o projeto de decreto legislativo. Assim sendo, para que o prefeito possa restabelecer a saúde e possa fazer o contraditório, nós solicitamos que essa sessão fique, então, suspensa até às 16 horas do dia 16 de novembro de 2020. Coloque em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta em suspender a sessão até segunda-feira, dia 16, às 16 horas. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta e a sessão mantém suspensa até segunda-feira, às 16 horas. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meri Barbosa. Enivaldo presente, Geraldo Atleta. Bengala, doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto, Renatinho Watanabe, Edmo Bofete. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Todos são. Ante a ausência do autor,
Os requerimentos ficam arquivados? Passam para a próxima sessão. Os requerimentos passam para a próxima sessão. Como não há ninguém inscrito para o tema Pela livre... ordem, presidente. Pois não, Reverendo. Como não há ninguém solicita, era suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Aprovado o pedido, fica suprimido o intervalo regimental. Nós passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, nós temos a discussão única do projeto de lei 29 de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Mensagem 29 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos a superior deliberação dessa Casa de Leis, inclui o projeto de lei número 29 de 2020, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 420 mil. Estamos encaminhando à nobre Câmara de Vereadores o projeto de lei anexo destinado à suplementação de dotação para o Departamento Municipal de Transporte. A suplementação visa atender a ficha conforme, ficha 143, 420 mil. Suplementação vai complementar recurso financeiro para atender despesas de pagamento e locação de veículos para o transporte coletivo municipal. E como é de conhecimento, o transporte coletivo está sendo realizado pela própria Prefeitura, iniciando a maneira emergencial. O crédito autorizado será coberto com a redução de dotação orçamentárias do Departamento Municipal de Educação, ficha número 206, equipamentos imobiliários, elemento de despesas 4.4905200, equipamento de material permanente, ficha número 205. Ampliação, reforma da unidade escolar, elemento de despesas 4.490.5100, obras de instalação, ficha 226. Transporte escolar, elemento de despesas 3.390.1800. Auxílio financeiro a estudantes. A suplementação é necessária e urgente em razão do esgotamento da dotação, razão pela qual solicitamos a apreciação em regime de máxima urgência. Ao ensejo, apresentamos Vossa Excelência extensivamente aos seus pares nossos protestos de elevada estima e consideração. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Mensagem aditiva, mensagem número 29 de 2020. Sentimos, senhor presidente, em aditamento à mensagem número 29 de 2020, encaminha a Vossa Excelência a seguinte justificativa para a autorização da abertura de crédito nacional suplementar. Ficha número 226, abaixo indica não tem recursos, o que estamos suplementando é apenas a dotação nela existente. 0.200, Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.1100, Departamento Municipal de Educação, 02.1107, Ensino Superior, atividade 12.364, 0203.2041, Transporte Escolar, elemento de despesas, 3.390.1800, Auxílio Financeiro a Estudantes, ficha do número 226, R$ 300 mil. Contamos com o apoio dos novos vereadores para aprovação da matéria. Prefeitura Municipal de Alumínio, 26 de outubro de 2020, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Elemento, projeto de despesa 29 de 2020, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O prefeito municipal de Alumínio, usando suas atribuições que são conferidas, vai saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 420 mil, suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente, 0.2.0000, Prefeitura Municipal de Alumínio, 0.2.08.00, Departamento Municipal de Transportes, 02.08.01, Diretoria de Dependências, atividade 0.422.0102.2019, manutenção da unidade, elemento de despesas 3.390.3900, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, ficham 4.420 mil. Artigo 2º, o crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução de seguintes dotações de orçamento vigente. 02.0000, Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.11.00, Departamento Municipal de Educação, 02.11.03, Educação Básica, atividade 12.361, 0203.10004, Equipamentos Imobiliários, Departamento de Elemento de Despesas, 4.490.5200, Equipamento Material Permanente, ficha número 206, R$ 40 mil. Atividade 12.1361.0203.005, ampliação e reforma da unidade educacional, elemento de despesas, conto ponto 49051, obras e instalações, ficha 205, R$ 80 mil. 0.200, Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.1100, Departamento Municipal de Educação, 02.1107, Ensino Superior, atividade 12.1364.0203.041, transporte escolar, elemento de despesas,
3.390, 1800, auxílio financeiro estudantes, ficha 206, 300 mil reais, total 420 mil reais. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura Municipal de Alumínio, 28 de agosto de 2020, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Discussão, projeto de lei em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Desculpa. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de lei 29/2020 segue aprovado por 8 votos. Segunda discussão do projeto de lei 32/2020, solicita ao secretário que faça Pela a ordem, leitura. presidente. Pois não, vereador. Por se tratar de segunda discussão, solicito a suprimida a leitura. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir a leitura em segunda discussão do projeto de lei 32/2020. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador. Fica suprimida a segunda discussão do projeto de lei 32/2020. Passamos à discussão do projeto. Em discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Projeto de lei 32/2020 segue aprovado. Solicito ao secretário que refaça a votação nominal do projeto. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. O projeto de lei 32/2020 segue aprovado em segunda discussão por 9 votos. Emenda número 1/2020 é o projeto de lei 32/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. Emenda impositiva número 1/2020, de autoria de todos os vereadores ao projeto de lei 32/2020, que estima a receita fixa e das despesas do município de Alumínio para o exercício 2021. Artigo 1º. Fica criado o programa para implantação do sistema de câmaras de vigilância no município, classificação funcional 06.181, 0102.1.134, no gabinete do prefeito, unidade orçamentária 02.01.00, unidade executadora 0.201.02, dependências do gabinete, natureza de despesas 3.390.3900, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, recurso 01.110.000, custo de R$ 469.409,05. Artigo 2º, para a cobertura da inclusão do programa acima criado, será reduzido da seguinte dotação: Programa de Trabalho Anexo 6, 0.20000, Poder Executivo 02.01.00, Gabinete do Prefeito 02.0102, Dependências do Gabinete 04.122.0.102.209, Reserva de Emendas Parlamentares R$ 938.818,10. Menos essa emenda, resta o saldo de R$ 469.409,05. Sala de sessões, vereador Leandro Silva, 27 de outubro de 2020, Eduardo Delegacia, vereador, professora Meire Barbosa, vereadora, Geraldo Atleta, vereador, Bengala, vereador, Renatinho Watanabe, vereador, doutor Alexandre Amaral, vereador, Beto, vereador, Edmo Bofete, vereador, Enivaldo, vereador. Justificativa. Com o advento da emenda da Lei Orgânica Municipal, que possibilitou aos vereadores apresentarem emendas impositivas, resolvemos juntar os valores individuais de cada edil, teria o direito de apresentar emenda coletiva para a implantação do sistema de câmaras de vigilância no município. Coloco em discussão a emenda número 1/2020, é o projeto de lei 32. Em discussão a emenda. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Emenda número 1/2020 ao projeto de lei 32/2020 segue aprovado por 9 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda de número 2/2020 ao projeto de lei 32/2020.
Emenda impositiva número 2/2020, de autoria de todos os vereadores, ao projeto de lei 32/2020, que estima a receita fixa e despesa do município de Alumínio para o exercício 2021. Artigo 1º fica suplementado em R$ 469.409,05. O programa 02.1402, Fundo Municipal de Saúde, Atenção Básica, classificação funcional 10.301.0204.10003. Descrição, ampliação e reforma da unidade de saúde, natureza de despesas 4.490.51.00. Obras e instalações, totalizando R$ 519.409,05. Artigo 2º, para cobertura e suplementação do programa acima criado, será reduzido da seguinte dotação: Programa de Trabalho Anexo 6, 0.20000, Poder Executivo 02.0100, Gabinete do Prefeito 02.01.02, Dependência do Gabinete 02.122, 0.102.209, Reserva Emendas Parlamentares R$ 938.818,10. Menos essa emenda mais a emenda número 1, resta o saldo de 0 centavos. Saldo de sessões, vereador Leandro Silva, 27 de outubro de 2020, Eduardo Delegacia, vereador, professora Meire Barbosa, vereadora, Geraldo Atleta, vereador, Bengala, vereador, Renatinho Watanabe, vereador, doutor Alexandre Amaral, vereador, Beto, vereador, Edmo Bofete, vereador, Enivaldo, vereador. Justificativa com o advento da emenda Lei Orgânica Municipal, que possibilitou aos vereadores apresentarem emendas impositivas, resolvemos juntar os valores individuais de cada edil, que teria o direito de apresentar emenda coletiva para a reformas e obras de infraestrutura no centro de saúde. Lido, Coloca em discussão a emenda número 2 de 2020 e o projeto de lei 32 de 2020. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Edmo Bofete. Aprovo. Emenda 2 de 2020 segue aprovada por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 6 de 2019-L, que dispõe sobre o fornecimento e instalação gratuita pela concessionária de água e serviço. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Pela ordem, senhor presidente. Não. Solicita a retirada o arquivamento desse projeto de minha autoria, considerando o parecer da Departamento Jurídico quanto à impossibilidade de inclusão desse dispositivo, enquanto vigente o contrato atual com a Sabesp. A pedido do autor, fica arquivado o projeto de lei. Discussão única do projeto de lei 31 de 2020, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Mensagem 31/2020. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos à Superior Deliberação das Casas de Leis o incluso projeto de lei de número 31/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 223 mil. Estamos encaminhando à nobre Câmara dos Vereadores o projeto de lei anexo destinado à suplementação de dotação para o Departamento Municipal de Desenvolvimento Social. A suplementação visa atender às fichas conforme abaixo. Ficha número 325, 140 mil. A suplementação visa complementar dotação orçamentária para atender despesas do termo de colaboração para a administração do abrigo Casalar. Ficha 320, 70 mil reais. A suplementação visa complementar dotação orçamentária para atender despesas com a folha de pagamento dos conselheiros tutelares. Ficha número 321, 4 mil reais. A suplementação visa complementar dotação orçamentária para atender despesas com aluguel social para a munícipe que atenda o perfil de regulamentação do benefício eventual. Ficha 318, 5 mil reais. A suplementação visa complementar dotação orçamentária para atender despesas com gêneros alimentícios e materiais educativos para execução do Programa Federal Criança Feliz. Ficha número 324, 4 mil reais. A suplementação visa complementar dotação orçamentária para atender despesas com convênio com estagiárias do Programa Federal Criança Feliz. O crédito autorizado será coberto com redução de dotação orçamentária do próprio Departamento Municipal de Desenvolvimento Social. Atividade 08.243.1.120, ampliação e reforma da Casa Lar, elemento de despesas 4.490.51.00, atividade 02.243.1.120, ampliação e reforma da Casa Lar, elemento de despesas 4.490.51.00, instalação de obras de instalação, ficha número 341, 21 mil reais, atividade 08.243.02052.156, equipamentos abrigo Casalar, elemento de despesas 4.490.52.00, equipamento de abrigo Casalar, fichas número 10 mil, atividade 08
.244.020.520100, ampliação de reforma da unidade, alimentos e despesas, 4.490.5100, obras e instalações, ficha número 342, R$ 40.000. Atividade 08.244.020.52.2052, manutenção de programas sociais, alimentos e despesas, 3.390.30.00, material de consumo, ficha número 309, R$ 40.000. Atividade 08.204.2077, manutenção da atividade atendimento social, elemento de despesas 3.390.39.00, serviços terceiros, pessoas jurídica, ficha 331, R$ 9.000. Atividade 08.52.086, manutenção assistência social Criança Feliz, elemento de despesas 3.390.39.00, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, ficha número 337, R$ 4.000. Atividade 08.2.4.0250.225, subvenções a entidades de assistência social, elemento de despesas 3.350.43.00, subvenções sociais, ficha número 305, R$ 100.000. A suplementação necessária e urgente em razão do esgotamento de dotação, razão pela qual solicitamos a sua apreciação em máxima urgência. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivos seus pares, nossos protestos de elevada estima e consideração, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de Lei 31/2020 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhes são legais e conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional no valor de R$ 223.000, suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente. 02.000, Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.1500, Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, 02.1501, Fundo Municipal de Assistência Social, atividade 08.243.076, manutenção e assistência casalar, elemento de despesas 3.390.39.00, serviço terceiro, pessoa jurídica, ficha número 325, R$ 140.000. Elemento de despesas 3.336, outros serviços terceiros, pessoas físicas, ficha 320, R$ 70.000. Elemento de despesas 3.390.36, serviço pessoas físicas, ficha 321, R$ 4.000. Elemento de despesa 3.390.39.00, material de consumo, ficha 318, R$ 5.000. Elemento de despesa 3.390.36, outros serviços, pessoas, serviços de terceiros, pessoa física, ficha 324, R$ 4.000. Total, R$ 223.000. Artigo 2º, o crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução das seguintes dotações no orçamento vigente. Atividade 08.243.1, ampliação da reforma da Casalar, elemento de despesas 4.4.951, obras e instalações, ficha 341, R$ 21.000. Elemento de despesas 4.4.952, equipamento, abrigo Casalar, ficha 343, R$ 10.000. Elemento de despesas 4.4.951, obras e instalações, ficha 342, R$ 40.000. Atividade de despesas 08.224, 0.252, manutenção de programas sociais, elemento de despesas 3.390.30, material de consumo, R$ 40.000. Atividade 08.244.277, manutenção de atividade de atendimento social, elemento de despesas 3.390.39.00, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, ficha 331, R$ 9.000. Atividade .08.5286, manutenção assistência criança feliz, elemento de despesa 3.390.39, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, ficha 337, R$ 4.000. Elemento de despesa 3.350.43, subvenções sociais, ficha 305, R$ 100.000. Total, R$ 223.000. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 28 de setembro de 2020, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 31/2020. Em discussão. Um vereador querendo fazer a palavra, coloca em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprova. Enivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Projeto de lei 31/2020 segue aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 19/2020-L. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 19 de 2020-L dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º fica denominado de Nelson Cândido Costa, via pública localizada neste município, denominado como rua, sendo denominação número 2, no bairro Alto do Itararé, conforme croquis anexo, e fica fazendo parte integrante da presente.
Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, plenário, vereador Endo Silva, 2 de outubro de 2020, Eduardo Delegacia, vereador. Justificativa anexa, certidão de óbito e biografia anexa. Eduardo Delegacia, vereador. Edmo Bofete, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professora Amiri Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de lei 19/2020L segue aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 20/2020L. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de lei número 20/2020 dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º fica denominada de Avenida Nelson Bueno, avenida conhecida como Avenida Itararé, localizada no bairro do Alto Itararé, neste município, conforme croquis anexo, que fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, plenário, vereador Endo Silva, 2 de outubro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei 20/2020L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professora Amiri Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de lei 20/2020L segue aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 21/2020L. Que dispõe sobre a denominação de logradouro. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 21/2020L dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º fica denominada de Estrada Judite Gama da Cruz, a estrada conhecida como estrada sem denominação, localizada no bairro Areia Branca, neste município, conforme croquis anexo, e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, plenário, vereador Endo Silva, 2 de outubro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei 21/2020L. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professora Meri Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de lei 21/2020L aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 23/2020L. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de lei número 23/2020L dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º fica denominado de Rua José Aquilino Garcia, a via pública que interliga a Avenida Santiago com a Rua Reginaldo Aparecido Ferreira, neste município, conforme croquis anexo, que fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala de sessões, plenário, vereador Endo Silva, 16 de outubro de 2020, Enivaldo, vereador. Justificativa e anexo histórico de vida que homenageia, que justifica a homenagem. Coloco em discussão o projeto de lei 23/2020L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professora Meri Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de lei 23/2020L aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 33/2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Mensagem número 33/2020. Em sentido, senhor presidente, encaminhamos à superior deliberação dessa Casa de Leis, incluso o projeto de lei número 33/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$20 mil. A suplementação, ora enviada, visa atender ficha número 226, R$20 mil necessária para complementar a dotação orçamentária para atender as despesas de pagamento das guias emitidas pela Prefeitura de São Roque referente ao programa Santa Casa 2 até o final do exercício 2020. A princípio, o convênio foi desenvolvido pela entidade da Irmandade Santa Casa São Roque, porém o governo do Estado de São Paulo sinalizou que o processo será através da Prefeitura Municipal de São Roque, já que a entidade está sob requisição administrativa da Prefeitura. O crédito autorizado será coberto com redução de dotação orçamentária do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social. Atividade 08-224-078, manter a atividade do CMCA, equipamentos imobiliários, elementos de despesas 3.390-3900, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, ficha número 332, que não será utilizado nesse exercício. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida,
solicitamos o apoio dessa nobre edilidade para apreciação e aprovação da matéria em regime de urgência. O ensejo apresentamos a Vossa Excelência, extensivo e seus pares, nossos protestos de elevada estima e consideração. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 33 de 2020 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria da Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$20 mil, suplementar a seguinte dotação de orçamento vigente: 0.200, Prefeitura Municipal de Alumínio, 021400, Departamento Municipal de Saúde, 021403, Fundo Municipal de Saúde, Pronto Atendimento, atividade 10.302.02.2019, manutenção da unidade, elemento de despesas 3.350.43, subvenção sociais, ficha 226, R$20 mil. Artigo 2º, o crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução da seguinte dotação do orçamento vigente: 02.000, Prefeitura Municipal de Alumínio, 021500, Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, 021501, Fundo Municipal de Assistência Social, atividade 08244, 0205, 2078, manter a atividade do CMCA, equipamentos imobiliários, elementos de despesas 3.390.3900, outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Ficha número 332, R$20 mil. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 19 de outubro de 2020, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 33 de 2020. Discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Eduardo Legacia. Perdão. Professora Miri Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de lei 33 de 2020 segue aprovado por 8 votos. Teríamos na pauta da discussão única o projeto de decreto legislativo 4 de 2020, que dispõe sobre o julgamento das contas do prefeito, mas como persiste ainda, em favor do prefeito um atestado médico que o impossibilita de participar e apresentar sua defesa por ele próprio, o projeto sai da ordem do dia por uma sessão. Sai da ordem do dia por uma sessão. Na sequência, então, temos a discussão única da moção 4 de 2020. Solicito ao secretário faça a leitura da mesma. Moção número 4 de 2020, moção de apelo para a rejeição da proposta de reforma administrativa encaminhada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional. Senhor Presidente, senhores vereadores, no dia 3 de setembro de 2020, o senhor ministro Jorge Oliveira entregou ao Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional PEC, pretensamente denominada como, de novo, o marco legal para a administração pública brasileira. A citada PEC, liderada e apresentada pelo senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, revela-se tão importante para o governo que no ato da entrega da proposta, conforme notícia do dia, não estavam presentes ao ato nem o próprio chefe do Poder Executivo Federal, nem o seu mais notório ministro, e até então pai da ideia da reforma administrativa, Paulo Guedes. Ora, certamente, se a proposta fosse tão boa assim, não há dúvidas de que estariam na entrega solene do documento. Ocorre que esse assunto de reforma administrativa sempre foi muito polêmico, pois nunca se colocou o dedo na ferida de maneira corajosa. Sempre foi um arremedo de reforma administrativa, haja vista a emenda constitucional número 19 de 1998, que até hoje não foi inteiramente disciplinada por legislação infraconstitucional, ficando alguns de seus dispositivos sem aplicação efetiva. Cita-se como exemplo o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição Federal. Além disso, o artigo 5º da Constituição Federal trata-se do princípio de igualdade, isonomia, e sabemos que tem uma tradução deste dar tratamento igual aos iguais e tratamento desigual aos desiguais na medida dessa desigualdade. Diante disso, qual o fundamento constitucional para dar tratamento desigual a magistrados, membros, ministros públicos, políticos e militares em relação a todos os demais servidores públicos? Não são todos agentes públicos? Alguma peculiaridade na carreira pode existir, como a existência da vitalicidade para juízes e promotores e estabilidade para os demais servidores, mas por que excluir todos aqueles da reforma administrativa entregue ao Congresso Nacional?
Sabe-se que o concurso público e a estabilidade são elementos fundamentais de uma fortíssima corrente de cidadãos brasileiros, tratados comumente como concurseiros, que são pessoas que buscam incessantemente o aperfeiçoamento e o atingimento dos sonhos. Retirar incentivos dessas pessoas às carreiras públicas é afastar os melhores, é afastar tão propalada meritocracia, pois se sentirão desmotivados e ingressar nas carreiras públicas. Muitas dessas pessoas sonham com uma carreira na área pública, disputadíssimas, em que o mérito do trabalho, do estudo, da dedicação supera qualquer outra dificuldade. E agora se pretende mexer com algo decorrente como mais sagrado nessa disputa, que é o intuito da estabilidade, que não é garantida para preguiçosos, ineficientes, nunca foi. Sempre foi a garantia contra a demissão injusta e imotivada, mas sempre foi possível dispensa daqueles servidores públicos que não honram esse título, que poderiam e podem ser dispensados desde que haja justo motivo. É uma proteção constitucional contra maus políticos que desejam fazer da coisa pública aquilo que é de suas vontades particulares, em evidente desvio da finalidade do poder nas suas atuações administrativas. É sempre importante lembrar ainda que a Constituição Federal consagra o direito adquirido como garantia fundamental de todos os cidadãos brasileiros, nos termos do que se dispõe o inciso 34 do artigo 5º da Carta Magna. E lembramos, a proteção legal ali inserida refere-se à lei em sentido amplo, incluindo todos os tipos legislativos do artigo 59 da Constituição Federal, entre os quais a própria emenda à Constituição, que vem do poder constituinte derivado, e por esse deve ser respeitado ao máximo os direitos adquiridos. Diante do exposto, manifestamos moção de apelo para a rejeição da proposta de reforma administrativa, encaminhada pelo senhor presidente da República ao Congresso Nacional, especialmente não contemplando o texto da reforma os juízes, promotores, políticos e os militares, por entendermos que a pretensa mudança deveria ser para todos, indistintamente, e também para atingir o sonho de milhões de brasileiros que sonham com a carreira pública, que ficará muito desprestigiada com a reforma pretendida. E queremos, finalmente, que seja encaminhada a presente moção ao Congresso Nacional. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 21 de setembro de 2020, professora Meire Barbosa, vereadora, Eduardo da Delegacia, vereador, doutor Alexandre Amaral, vereador. Discussão, a moção. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Moção 4, aprovada por 9 votos. Solicito ao secretário, por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da moção 5, 2020. Moção número 5, 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia 19 de setembro de 2020 será um dia memorável na vida da Roseli dos Santos Campos Souza, a Rosiloira. Essa foi a ocasião em que ela se tornou a primeira ultramaratonista do município de Alumínio. Rosiloira, forma como é conhecida desde sua infância no município, participou do UAI, Ultra dos Anjos Internacional Tributo 2020, Tributo à Rainha das Alturas, evento que em 2020 foi realizado com registro virtual através do aplicativo próprio. A ultramaratonista luminense percorreu 65 km na madrugada do dia 20 de setembro, fazendo o percurso que saiu de Alumínio, em frente à igreja São Francisco de Paula, e passou pelo Carafá e Votorantim. A corajosa atleta Rosiloira iniciou atividade nas corridas de rua depois de se recuperar de uma trombose. A partir de então, com muita determinação e dedicação, participou de inúmeras provas, inclusive a Internacional Corrida de São Silvestre, conquistando inúmeras medalhas e troféus. O percurso que chamamos Volta do Carafá foi escolhido a dedo pela atleta para ficar mais próximo do real percurso original, já que essa prova é tradicionalmente realizada em Passa Quatro, Minas Gerais, e esse ano foi virtual devido à pandemia do coronavírus. Só quem pratica essa atividade tem a verdadeira dimensão do tamanho da vitória que a Rosiloira conquistou e que merece ser registrada nas atas de trabalhos da Casa de Lei, como a primeira ultramaratonista da cidade de Alumínio. Isto posto, proponho moção de aplauso a Roseli dos Santos Campos Souza, a Rosiloira. Sala de sessões, 21 de setembro de 2020, Geraldo Atleta,
Vereador Eduardo da Delegacia, vereador. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Coloca em discussão a moção número 5. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer da palavra, coloca em votação nominal. Professora Miri Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Buffetti. Aprovo. Moção número 5, 2020, segue aprovada por 8 votos. Anunciar a ordem do dia da próxima sessão. Decreto Legislativo número 4, 2020 e redação final do projeto de lei 32, 2020. Nada mais havendo tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.